Olá, boa tarde. NT Sul começando aqui na telinha da TV Novo Tempo. Hoje, mais uma vez, toda a nossa equipe trabalha para levar informações atualizadas, informações confirmadas, informações verdadeiras para ti e para toda a tua família. O Rio Grande do Sul está em estado de calamidade pública. Os gaúchos enfrentam a maior enchente da história. É triste viver e noticiar todos esses fatos, mas nós estamos aqui para te manter bem e muito bem informado. O Rio Jacuí continua em elevação. Hoje pela manhã, a consultoria ambiental Jacuí informou que o nível do rio atingiu a histórica marca de 28 metros e 20 centímetros, a maior da história. Em 1941, o nível chegou aos 26 metros. Esse aqui é o bairro Cristo Rei, em Cachoeira do Sul, uma das áreas mais atingidas pelas enchentes aqui no município. Mas é a primeira vez na história que a água chega nesse ponto aqui do bairro, atingindo casas que nunca foram afetadas pelas cheias do Rio Jacuí. Um segundo ginásio precisou ser aberto para abrigar as famílias que precisaram deixar as suas casas aqui em Cachoeira. O número de desabrigados subiu para 155 e outras 441 pessoas estão na casa de familiares. A orientação para quem mora próximo do Rio Jacuí ou de outros rios e arroios é sair de casa porque a água continua subindo. A corrida aos supermercados foi intensa nos últimos dias. Muitos produtos como hortifruti granjeiros esgotaram em algumas lojas. Em meio a tudo isso, a solidariedade se faz presente. Cachoeirenses mostram que é possível unir esforços e contribuir de alguma forma com quem mais está precisando de apoio nesse momento. A Lena Caetano vai nos contar duas histórias que vão inspirar a todos nós. O NT Sul desta quinta-feira, aliás, desta sexta-feira, está no ar. E o Rio Jacuí continua em elevação. Hoje pela manhã, a consultoria ambiental Jacuí informou que o nível do rio atingiu a histórica marca de 28 metros e 20 centímetros. É a maior marca da história, com avanço de 7 centímetros por hora. O Bernardo Miller já está aqui ao meu lado e traz mais informações, não é, sobre essa situação do Rio Jacuí. Bernardo, bem-vindo aqui ao NT Sul. Olá, Daniel. Voltando mais uma vez, boa tarde para quem está em casa, atualizando sobre a situação da enchente aqui em Cachoeira do Sul e principalmente o nível do Rio Jacuí. Como você mesmo falou, o nível do Rio Jacuí aqui em Cachoeira do Sul atingiu a marca histórica de 28 metros e 20 centímetros. Na tarde de ontem, a Jacuí Consultoria Ambiental fez uma espécie de levantamento através de um sistema ultra rápido, que é a denominação que eles utilizam nesse tipo de situação, e tinha marcado em torno de 27 metros e 20. Então, em questão de poucas horas, hoje pela manhã, a medição foi às 8 horas da manhã, 28 metros e 20 centímetros, essa marca histórica, Daniel, trazendo essa situação hoje do Rio Jacuí. E todo mundo se pergunta, e a Ponte do Fandango? Qual a situação da Ponte do Fandango? A gente fez imagens ontem à tarde da enchente que chega com muita força aqui em Cachoeira do Sul. Inclusive, essa foto é hoje pela manhã, onde é possível perceber, se o pessoal prestar bem atenção, a água já está sobre o tabuleiro da ponte, a estrutura metálica e também as pontes de acesso. E ontem à tarde, o nosso cinegrafista Edson Michels utilizou o drone para conseguir captar melhor e de perto as imagens dessa enchente aqui no Rio Jacuí. É uma enchente bastante volumosa, onde a gente consegue perceber o volume de água que acaba atingindo Cachoeira do Sul e também a Ponte do Fandango, encostando no tabuleiro da ponte, e aquele questionamento por parte da população se a ponte vai conseguir resistir. E é sempre importante, Daniel, a gente esclarecer através das palavras do superintendente da Defesa Civil de Cachoeira do Sul, Edson das Neves Júnior, que para a ponte chegar numa situação de calamidade e sair desse local, a água precisa elevar, tirar essa ponte dos pilares porque ela está acomodada e esse tabuleiro acabar saindo. Então a situação é bastante complicada, há sim o risco da Ponte do Fandango diante do volume de chuva. E hoje pela manhã,
eu entrei em contato com o diretor ambiental da Jacuí, consultoria, que fez a medição do rio. E ele comentou, questionei para ele se o rio Jacuí vai continuar subindo. E na medição de hoje pela manhã, isso apontava em torno de 7 centímetros por hora. E o questionamento foi justamente nessa relação. Se o rio Jacuí vai continuar subindo, vai passar desses 28 metros e 20, e se a população pode ter futuramente uma notícia boa desse rio estabilizar e possivelmente aí mais para frente esse rio voltar a baixar. Ele que comenta agora sobre o estudo que está sendo feito desde a tarde de ontem. Então, durante a noite, ele se manteve no mesmo ritmo que estava ontem à tarde, subindo 7 centímetros por hora. Tá? Nós vamos fazer uma atualização agora ao meio-dia, vamos fazer uma nova medição para ver qual é o comportamento dele durante essa manhã. Tá? O que a gente está vendo? Que ele ainda segue subindo num ritmo muito forte, muito alto. Então, enquanto ele estiver subindo nesse ritmo, na casa de 6, 7 centímetros, isso indica que tem muita água ainda vindo para a cachoeira. Essa altura chega um ponto, porque a cada centímetro que ele sobe em altura, ele ganha corpo para os... E chega num ponto exatamente que é onde ele vai estabilizar, porque ele já tomou tanto terreno que o volume de água começa a se espalhar tanto e ele já não tem mais força para subir nessa altura, entendeu? Que aí é o ponto em que ele vai estabilizar e a partir dali vai começar a regredir. E a gente torce justamente por esta estabilização. Bernardo, enquanto o rio não se estabiliza, o que acontece é que muitas famílias precisam sair das suas casas, né? Porque o rio segue subindo e vai atingindo locais que nunca antes foram atingidos. Você acompanhou ontem aí a retirada das famílias, não é? Sim, a gente acompanhou essa retirada principalmente ali no bairro Cristo Rei, que é o mais afetado, Daniel. Inclusive, vocês acompanharam agora as imagens da Ponte do Fandango e do rio Jacuí. É bastante grande o volume de água e isso acaba invadindo a cidade. E o Cristo Rei, o bairro Cristo Rei, é o mais atingido. Em locais onde a água nunca chegou em outras enchentes, ainda na terça-feira, essa água já começou a invadir esses pontos. Na quarta-feira já começou as emoções e ontem, na quinta-feira, elas foram intensificadas. Um trabalho de parceria de moradores, Defesa Civil e Exército Brasileiro. A gente confere agora um pouco desse trabalho. Esse aqui é o bairro Cristo Rei, em Cachoeira do Sul, uma das áreas mais atingidas pelas enchentes aqui no município. Mas é a primeira vez na história que a água chega nesse ponto aqui do bairro, atingindo casas que nunca foram afetadas pelas cheias do rio Jacuí. A gente acompanha essas emoções e as pessoas que já estão nos abrigos, especialmente no ginásio Derlizão. Moradores, Exército Brasileiro e Defesa Civil uniram forças para remover quem ainda persistia na enchente e também na retirada de todos os utensílios necessários de cada casa. O movimento no bairro Cristo Rei era grande e o desespero tomava conta de quem nunca viu a água chegar naquele local. Essa rua aqui nunca ninguém passou. É a primeira vez que invade as casas, foi a noite toda, o pessoal ia carregando as coisas. E lá naquele outro lado, sempre acontece lá perto do Amorim, que eu moro lá, né? De lá eu vim pra cá, pra ficar na casa do meu filho, que é aqui. E essa noite a água invadiu, tanto que tu vê que tá aqui, ó. A senhora já saiu de casa? Já, umas quantas vezes. Porque a minha casa sempre pega enchente. Sempre pega. Sempre pega. Não chegou a perder nada? Ou... Essa vez eu tenho o segundo piso, aí eu guardei umas coisas no segundo piso, aí perdi molhou tudo e não, acho que não presta mais. Roupeiro, essas coisas. Okay. Que eu fiz o segundo piso achando que não ia pegar. E essa pegou. Essa acho que é uma das maiores que teve. Quando eu me criei aqui, a enchente era pequena. Ali, ó. Eu nasci aqui. Nunca chegou nessa parte central aqui? Nunca chegou. Foi a de 1941, foi a maior que fez a volta na ponte, foi até o Toff ali. 1948. Que foi o máximo, 41, aqui nunca... 41, não, que nunca, primeira vez. Durante os anos que eu estou aqui, eu nasci aqui em 48, ali. Sou daqui de Cachoeira, sou dos Árvores de Cachoeira. E primeira vez que eu vi essa enchente, depois que eu estou aqui de novo.
A Marciele já tinha removido tudo dentro de casa e a água estava entrando e tomando conta de todos os cômodos da residência. Episódio que causa espanto. Foi assim, questão subindo de 2 a 3 minutos, quando a gente via já estava subindo, cada avanço era muito rápido. Aí estava vindo, só que uma coisa que nunca aconteceu, né? Tanto a minha mãe mora aqui há 49 anos, ela disse, olha, nunca vi uma coisa dessa. Aí a gente ficou apavorado. Aí quando o pessoal da Defesa Civil esteve aqui, disse, olha, tem grande chance de chegar aqui. Porque devido a ser baixo aqui, que eu ainda não aumentei, não levantei, né? E aí, então, tanto que já está entrando já. Aí nós estamos apreensivos agora, né? Para onde você vai? Eu vou para a casa de parentes, né? Da sobrinha do meu esposo. Hoje pela manhã, a água já tinha tomado conta de toda a sua residência, impossibilitando inclusive o acesso. O cenário em termos de rio e de inundação, que é a característica, é a maior de todos os tempos. Nós estamos há 56 horas trabalhando e a dinâmica é que muitas pessoas estão sendo removidas e a gente precisa de uma agilidade. Então eu também informo que as pessoas procurem a Defesa Civil junto à Secretaria de Obras para fazer o seu cadastro, que foi ou desabrigada, ou seja, que saiu e foi para os abrigos, ou desalojado, que foi para a casa de parentes. Nós temos a parceria do Exército Brasileiro, através do nosso batalhão e do nosso grupo, que são incansáveis. Nós trabalhamos até às 6 da manhã e retornamos às 7h30. É o engajamento de todo mundo, é um maior evento, a gente não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas a gente tem feito uma linha e temos retirado já muitas pessoas, mais de 100 famílias. Em outro ponto da cidade, no ginásio Derlisão, cerca de 125 pessoas estão alojadas e a quadra de esportes ficou pequena para as famílias que chegaram com o que restou de suas casas. Agora perdi todas as minhas coisas agora, perdi tudo. Perdi cama, perdi colchão, perdi tudo. Você não conseguiu salvar nada? Não. Que horas você saiu de casa? Quando a água chegou? Foi ontem de manhã que eu saí, ontem. Aí eu fui lá para minha sogra, aí quando nós vinha vindo, aí a minha filha telefonou que o meu padrasto estava aqui, ainda veio direto para cá, que na casa dele também pegou água. Sim. E aí as coisas minhas estavam lá, molhou tudo. Tem muita água lá embaixo, muita enchente, né? Muita água. Sim. O senhor mora onde? Churrei. No Cristo Rei. Que horas a água chegou lá para o senhor? Quando começou essas emoções? De manhã. Ontem de manhã. Foi rápido, 2 rápido água. Você já passou por uma situação semelhante? É a terceira vez já. Terceira vez. Como é que foi essa situação, essa água subindo? O senhor já passou por episódios como esse? Eu já passei, mas igual a essa eu não tinha visto. O senhor nunca conseguiu salvar alguma coisa dentro de casa? Ainda salvei garreado, né? Porque estava entrando quase no portão, na porta da casa, né? Ainda conseguia salvar ainda. Sim, sim. O senhor falou que já passou por outras vezes, mas se surpreendeu a velocidade da água. Igual aí, essa vez não. É um terror, né? Sim. É dia e noite, é a chuva, né? Está se fazendo o possível, as pessoas têm sido compreendidas, nos compreendendo. Algumas coisas que mesmo derivam um pouco daquele propósito pelos quais nós estamos aqui, estamos procurando corrigir e eles atendem. O que vemos aqui são pessoas simples, procurando um abrigo da maneira como está, né? Que eles possam estar tranquilos com a família, com as crianças, com os pequenos, alimentados, é o que é principal, e acima de tudo com segurança, que é o que o ginásio está oferecendo. Que drama, né, para esses moradores, e realmente o rio subiu muito rapidamente. Teve um momento que chegou a subir mais de 20 centímetros por hora, né, no início dessa cheia. Bom, nós estamos com o Bernardo Miller por aqui. Bernardo, vamos atualizar também sobre a 290, né, rodovia importante que liga o estado de oeste a leste. O que a gente tem de informações de conserto? Sobre o rompimento ali no quilômetro 132 entre Charqueadas, acesso a Charqueadas e também Eldorado, teve um rompimento ali da BR-290. No primeiro momento se sondou uma ponte do Exército, tiraram as medidas, mas viram que o rombo era tão grande que a ponte não conseguiria ficar posicionada ali. E na tarde de ontem, a gente recebeu fotos por parte da assessoria do DENIT, que já começou as intervenções para a recuperação daquele trecho. O que acontece ali, Daniel? Eles vão colocar 4 galerias maiores, com uma capacidade de escoamento bem
mais significativa do que a galeria que estava ali, então são 4 galerias. A partir da colocação desse material vem o pavimento. Previsão para conclusão, 7 dias se o tempo colaborar. O tempo deu uma trégua, a equipe do DENIT está trabalhando para tentar recuperar, talvez na semana que vem, esse trecho da 290 e aí sim dar uma condição bem melhor de trafegabilidade para a região central. Só destacando, né, que são muitos os pontos com problemas em rodovias em todo o Rio Grande do Sul, inclusive na região metropolitana, já ali nas pontes do Guaíba, tanto a ponte antiga do Guaíba quanto a ponte nova, né, aquele complexo de pontes, na verdade, tem problemas. Então, a orientação geral que a gente pode dar para as pessoas, independentemente de alguém encontrar um caminho por aqui ou por ali, evite pegar a estrada nesse momento. É isso, né, Bernardo? Obrigado pelas informações. E a torcida que o Rio estabilize e na sequência comece a recuar para a gente trazer boas notícias. É isso que a gente espera. Obrigado, Bernardo, pelos Agradeço. detalhes aí. Gente, o Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul informou ontem, em nota oficial, que os procedimentos cirúrgicos eletivos estão suspensos. Esses procedimentos são aqueles que podem ser prorrogados, ou seja, não são cirurgias de emergência. O motivo dessa decisão é a falta de acesso aos fornecedores de insumos hospitalares. A assessoria de imprensa do HCB disse que as equipes estão tomando medidas para fazer o uso racional dos insumos para que as prioridades possam ser atendidas da melhor maneira possível. Bom, e a Thelma Tomás já está com a gente aqui no estúdio. Thelma, primeiramente, bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Nunes, boa tarde para quem... Desculpa, boa tarde, Nunes, e a quem está em casa. A gente, às vezes, fica pensando se é o momento de dar boa tarde, né? Mas é preciso manter o otimismo, embora todas essas notícias ruins, agora a gente vendo Porto Alegre também tomada pelas chuvas, a gente ainda enfrentando essas dificuldades aqui, mas vamos seguir com a cabeça erguida, né? É isso, muita força e fé. Bom, nós vamos falar agora sobre a corrida aos supermercados. Para quem está nos acompanhando em outras regiões, de repente pode ficar se perguntando assim, como assim corrida aos supermercados? O que acontece? Cachoeira do Sul, nesse momento, está ilhada enquanto cidade, né? Não tem acesso, então suprimentos não estão chegando, inclusive a alimentação. Então são aquilo que tem disponível aí nos mercados. Então ontem a gente começou a ver essa grande corrida aos supermercados. Muitos produtos, como os hortifruti grangeiros, esgotaram em algumas lojas. O medo do desabastecimento motivou essa busca dos consumidores, então, por mantimentos e motivou, inclusive, a edição de um decreto aqui na cidade limitando o número de itens por cliente. E a Thelma vai, então, detalhar tudo isso, Thelma. Exatamente, Daniel. A gente observou essa procura intensa aí por mercadorias nos supermercados, registro de filas, pessoas preocupadas com o abastecimento das suas casas, já sabendo, né, que nós estamos, como o Nunes acabou de falar, ilhados, portanto, a possibilidade de reabastecimento das lojas aqui em Cachoeira do Sul está comprometida. Então, ontem, nós já entramos em contato com algumas gestões dos supermercados aqui da cidade, tentando buscar essas informações para trazer para os nossos telespectadores. E, de fato, existe uma preocupação aí com a manutenção dos estoques. O que a gente conseguiu levantar é que basicamente, os itens essenciais devem garantir o sustento durante um período, então as lojas estão razoavelmente abastecidas, mas foi necessário realmente limitar a quantidade de itens ainda antes da edição desse decreto, que foi publicado no Diário Oficial ontem, ainda pela prefeita Ângela Chu, aqui em Cachoeira do Sul, tentando resguardar, então, esses supermercados para que tivessem condições de garantir o estoque mínimo e o atendimento das comunidades, porque o pessoal acabou se passando aí e se preocupando em garantir por mais tempo ainda a quantidade de alimentos e suprimentos para suas casas. A primeira coisa que esgota, claro, né, os itens que são mais sensíveis ao tempo, que são os hortifruti grangeiros. E aí o pessoal começou a recorrer aos mercados e fruteiras nos bairros. Inclusive, hoje de manhã a gente deu uma circulada por aí para ver como estava esse movimento. Conversei com 2 proprietários, comerciantes que trabalham com hortifrutis, que já estão preocupados com o desabastecimento. Um deles mais esperançoso, outro já dando indicativos que tão cedo não deve ter essa reposição. A gente confere agora. Cebola, batata, banana, tudo, mas tudo vem de fora de Cachoeira, então a gente terminou e a gente não tem como receber, né? Vem tudo de Santa Maria, vem de lá da Lajeado e tá difícil de vir. O pessoal
procurou muito nesses últimos dias? Sim, procurar até que acabou, né? Nosso estoquezinho que a gente tinha foi. E não tem previsão? Não temos previsão de vir. Aumentou a procura, aumentou a demanda, mas não tem produto, né? Tu tem expectativa de receber? Sim, tá por chegar até o começo da tarde, a princípio vai chegar alguma coisa. Desde ontem a procura tá maior e a gente vai vender o que tem e tentar produtos locais que alguma coisa ainda consegue, né? Na agricultura familiar? É, do pessoal da agricultura familiar. É isso aí. Então, é isso. O pessoal está correndo, né, Thelma? Buscando aí a sua alimentação, né? E as fruteiras de bairro, né? Os mercados locais terminam também tendo aí o seu papel. Thelma, tem muita gente reclamando sobre a questão de preços. O que você conseguiu apurar sobre isso? Exatamente. Uma das demandas, inclusive, que a gente teve por meio dos nossos telespectadores aqui no NT Sul foi a questão dos preços sentidos, né? O aumento dos preços desde a segunda-feira. A segunda-feira não, perdão, desde a quinta, o feriado deixa a gente meio perdida. Desde o dia 1º, é claro, a gente invariavelmente sentiria essa alteração em função do fim da concessão de benefícios fiscais pelo governo do estado a 64 setores. Esse reflexo viria num aumento dos preços de pelo menos 1.000 itens. O que isso quer dizer? Acabou o benefício fiscal, aumenta o ICMS para esses produtos. Então, são 1.000 produtos que estão nessa faixa de preço com um reajuste, exceto ovos e hortifrutigranjeiros, que não serão afetados até o final do ano. Inclusive, coincidentemente, né, isso nos pega justamente agora nesse período em que a gente está enfrentando essa crise aí em função das chuvas, mas são questões totalmente independentes. Inclusive, o Escritório de Defesa do Consumidor, Daniel Nunes, esteve ontem visitar os supermercados aqui de Cachoeira do Sul, conferindo essas alterações de preços e não identificou qualquer irregularidade ou que identificasse algum abuso de preços ou superfaturamento ou qualquer ação nesse sentido. Todas as ações de aumento de preços estão relacionadas única e exclusivamente a essa alteração tributária. Inclusive, o próprio governador Eduardo Leite, autor dessa medida, não quis se manifestar quando questionado sobre o assunto, disse que não era o momento de falarmos sobre impostos. Essa decisão veio depois que o governo do estado percebeu que não teria maioria para aprovar o reajuste das alíquotas de ICMS de uma maneira geral na Assembleia Legislativa na semana que antecedeu esse desastre climático pelo qual passa o estado do Rio Grande do Sul. Então, essa medida acabou valendo a partir do dia 1º de maio e no dia 2 nós fomos assolados por esse temporal, né, por essa chuvarada, e um assunto acabou sufocando o outro e o consumidor só sentiu o baque quando chegou ao supermercado. Mas essa é uma questão totalmente relacionada aos aspectos tributários de ICMS. Cabe destacar que ontem a gente conseguiu apurar, Daniel Nunes, que as vendas no supermercado superaram as vendas do Natal, que é o ponto máximo de comércio no supermercado local. O que significa que o pessoal gastou para valer. Gastou horrores, né? Aquele receio do desabastecimento, então as pessoas nesse momento têm essa tendência de correr, tentar salvar alguma coisa, né? Para garantir para a sua família. É isso aí. Então a gente vai seguir acompanhando essa movimentação. Tão logo se tem alguma informação a respeito de abastecimento, a gente também traz aqui. O que se sabe é que itens de primeira necessidade ali, os essenciais, arroz, feijão, esses devem se garantir durante um período no estoque. A preocupação mais é com a reposição de hortifrutigranjeiros, laticínios, carnes e produtos perecíveis. O restante, as empresas de comércio de alimentos, de uma maneira geral, garantem que tem algumas estratégias para conseguirem manter esses suprimentos. A gente viu aqui uma boa notícia com relação ao conserto, né, daquele buraco enorme que está lá na 290, no trecho 132. Se cumprir esse prazo do DENIT, então, mais uma porta se abre para facilitar o trânsito, então, dessas mercadorias, Daniel. Obrigado, Thelma, pelas informações. Apenas destacando, né? Por enquanto, Cachoeira do Sul segue ilhada, né? Considerando aí a ponte do Fandango naquela situação que a gente viu.
403 também, né, tem a limitação ali na ponte sobre o Botucaraí e também tem as limitações na 287. Então são muitos problemas, mas essas informações, como a Thelma traz, já nos dão aí alguma esperança, né? Então, embora a gente sabendo que Porto Alegre também agora começa a entrar numa situação delicada e muito que dos hortifrutis, principalmente vindos da Ceasa, se tinha uma intenção de chegar aqui, já fica complicado. E passado esse pesadelo aí das chuvas, prepare o bolso, porque os reflexos virão pesados também, já indicam os setores da economia. Infelizmente. Thelma, obrigado pelas informações. Boa sexta-feira. É isso, boa sexta-feira para nós. Eu acho que eu volto daqui a pouco ainda, Nunes. Então tá bom, conto contigo. Vamos falar um pouco agora sobre combustíveis. Os postos de combustíveis de Cachoeira do Sul iniciaram amanhã desta sexta-feira sem gasolina nas bombas. A nossa produção entrou em contato com alguns estabelecimentos que relataram que a gasolina terminou ontem, ainda pela manhã em alguns locais e em outros no final da tarde. Diesel ainda é possível encontrar. Na manhã de hoje, o posto da Alri, da Rua Júlio de Castilhos, disponibilizou uma reserva de emergência para abastecer ambulâncias e veículos da polícia. Uma enorme fila se formou nas proximidades, como a gente está vendo aí nas imagens, mas a informação que a própria equipe do posto nos passou é que a gasolina estava sendo comercializada apenas para casos emergenciais. E a partir da próxima segunda-feira, o Departamento de Vigilância em Saúde de Cachoeira do Sul vai estar atendendo temporariamente em novo endereço. É que a unidade que fica na Rua Conde de Porto Alegre teve o prédio alagado ontem com a cheia do Arroio Amorim. Por isso, a partir da próxima semana, o DVS vai funcionar no térreo da 8ª Coordenadoria Regional de Saúde, localizada na Rua Saldanha Marinho, número 725. E se você precisar de alguma informação sobre o serviço, o DVS atende por 2 telefones que vão aí para a tela. São os seguintes: 51 99693 6298. Está na tela aí, estão na tela agora os números. Se você de casa necessita do serviço, já faça aí uma foto, anote, né, para você não ter problemas. Então, 99693 6298 para ligações e WhatsApp e o 51997980157, apenas o WhatsApp. Lembrando, o departamento já havia transferido para lá todo o estoque de vacinas e as documentações mais importantes do setor. E, gente, mais um serviço precisou interromper as suas atividades temporariamente em Cachoeira do Sul devido às consequências da enchente. O cartório eleitoral informou que não vai abrir hoje porque os sistemas estão todos indisponíveis. O serviço deve voltar a funcionar normalmente na segunda-feira, das 10 da manhã até às 7 horas da noite. E nós vamos agora ao nosso primeiro bloco de interatividade. Eu gostaria de contar muito com a sua participação aqui no NT Sul. Conte pra gente o que ocorre onde você está, no seu bairro. Então, nosso WhatsApp está aí à disposição. Se você tem condição de mandar uma mensagem, tem a conectividade aí, o sinal de internet, mande pra gente. Conte como é que está tudo aí onde você reside. Interior também, as diferentes localidades de Cachoeira do Sul, que a gente tem relatos de muitos atoleiros, pontes que foram levadas também pela força das águas, né, nessas enxurradas. Conte aí como é que está na sua região, né? Porque como Cachoeira ficou ilhada, tem muitas regiões que as forças de segurança, vamos dizer assim, aqui de Cachoeira não conseguiram chegar. Então, mande aí a sua informação. Vamos para a tela? A Suelen está participando e dizendo aqui o seguinte: na casa dos meus pais, no bairro Cristo Rei, nunca havia chegado a enchente. E ontem pela manhã eles tiveram que sair. Mas graças a Deus estão todos bem. Gostaríamos de agradecer ao quartel que fez o transporte das coisas deles ontem. Obrigado, Suelen, pela participação. A gente deseja toda a força aí a você e aos seus pais também, né? Que bom que deu tudo certo, pelo menos com a remoção, né? Que as águas baixem o mais rapidamente possível. Quem mais? Temos mais relatos aqui. A Mara Machado, mesmo com todo esse caos, o governo do estado ainda vai manter os aumentos de impostos? Isso é uma vergonha, diz aqui a Mara. Obrigado, Mara, pela tua participação. É o que a Thelma explicou agora há pouquinho, né? Quem mais? Cauã Lírio. Que tristeza o que está acontecendo na localidade da Ferreira, no interior de Cachoeira. Muito triste. E aí ele manda aqui a foto, né, desses alagamentos aí na região da Ferreira, né? A água realmente subiu de uma maneira absurda, né? Obrigado, Cauã, pela participação. A gente também deseja toda a força possível a essas populações.
Quem mais? A Samanda Castro. No bairro Marina, quando chove, pode ser bem pouquinho, já entra água nas casas das ruas João Antônio Miller e Francisco Antônio Dias. Tá aí a foto, né? Os móveis molhados, né? Muita água dentro de casa. Obrigado, Samanta, pela participação. Daqui a pouquinho a gente traz mais relatos aqui da nossa audiência. A seguir, um segundo ginásio precisou ser aberto para abrigar as famílias que precisaram deixar as suas casas em Cachoeira. O número de desabrigados subiu para 155 e outras 441 pessoas estão na casa de familiares. A orientação para quem mora próximo do rio ou a outros rios e arroios é sair de casa porque a água continua subindo. Em meio a tudo isso, a solidariedade se faz presente. Cachoeirenses mostram que é possível unir esforços e contribuir de alguma forma com quem mais está precisando de apoio nesse momento. A Lena Caetano vai nos contar duas histórias que vão inspirar a todos nós. O intervalo é rapidinho, nós já voltamos. Meio-dia e 35, o NT Sul já está de volta ao vivo aqui na telinha da TV Novo Tempo e nós vamos ver agora imagens da nossa câmera ao vivo aqui no centro de Cachoeira do Sul. Nesse momento não chove, ao menos não chove forte em Cachoeira do Sul, não é? Nós temos tido aí pelo menos uma trégua nessas chuvas mais torrenciais, então no máximo aí uma garoa, uma chuva mais fininha, não é? E estamos livres, ao menos até este momento, de chuvas mais pesadas, o que já é uma grande notícia, uma boa notícia para essa região e para outras regiões também aqui do estado do Rio Grande do Sul. Bom, e nós vamos trazer agora, então, para você de casa, uma previsão mais específica, previsão do tempo, tanto para o município de Cachoeira do Sul, quanto para as demais regiões do Rio Grande do Sul, considerando que ainda tem previsão de chuva forte, chuva pesada, especialmente para as regiões mais do norte do estado e também da serra. E aí a preocupação maior é com os rios. A gente confere agora esses detalhes. Sexta-feira em Cachoeira do Sul, a boa notícia é que não deve ter chuva forte. Ainda não chega a ter previsão de sol, então segue o predomínio de nuvens, com chuva fraca a qualquer hora. Temperatura mínima 16 graus e máxima 18. Sábado também deve seguir com alguma chance de chuva fraca, algum chuvisco, momentos de céu nublado e pode ser que o sol finalmente apareça. Temperatura mínima 16 graus e máxima 23. Domingo, chuva passageira e eventuais aberturas de sol. Temperatura mínima 19 graus e máxima 26. Veja a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. A chuva forte persiste no estado gaúcho ao longo desta sexta-feira, conforme a Metsul. O cenário deve ser ruim, com muita chuva em pontos do norte e do nordeste do estado, especialmente no Alto Uruguai, parte do Planalto Médio, nos campos de cima da serra e em trechos da serra. A projeção preocupa a região porque rios como Caí, Taquari e Jacuí nascem ou no Planalto ou nos campos de cima. A elevação do nível destes locais acarreta problemas para as demais localidades do estado. Na capital Porto Alegre, o dia vai ser de muitas nuvens, com períodos de chuva e garoa. No centro do estado, nuvens e chuva, mas podem ocorrer aberturas de sol. No oeste e no sul, tempo firme predominando e o sol aparece com nuvens. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, a temperatura não passa dos 20 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 21. Na região norte, em Passo Fundo, 19 graus. Também 19 em Santa Maria, na região central. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, 21 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 20 graus. E a gente vai falar agora sobre alguns problemas que estão acontecendo também na capital gaúcha, Porto Alegre. É uma preocupação muito grande com a cheia do Lago Guaíba. A gente tem algumas imagens do centro histórico de Porto Alegre. O que acontece? Um pouquinho aqui na parte de baixo da imagem, não dá para a gente ver aqui, tem as comportas do chamado Cais Mauá. Essas comportas estão fechadas, elas fazem uma contenção ao Guaíba para que o Guaíba não invada a parte mais baixa, vamos dizer assim, de Porto Alegre, a região aí do centro histórico. Ainda assim, essa água está vazando também ali pelas laterais dessas comportas e já começam a entrar aí nessa região do centro de Porto Alegre. E tem uma orientação, aqui a gente consegue ver as comportas, né, do Cais Mauá, região aqui do centro de Porto Alegre. Então tem uma orientação e as pessoas estão sendo retiradas
dessa região aí do centro por conta do risco, né, que essa situação está gerando. Tem uma previsão de que o Guaíba suba muito. Você imagine, o Guaíba recebe basicamente a água do Jacuí, desses principais rios, né, aqui do Rio Grande do Sul, e então tem aí uma previsão de que suba e suba muito. E essa é a imagem que a gente tem aí de momento do Centro Histórico em Porto Alegre, considerando que as comportas vão cumprindo seu papel, né, mas não se sabe até quando elas vão aguentar também. Nem a medição está disponível nesse momento para a gente saber exatamente, né, em que nível está o Lago Guaíba em Porto Alegre. Vamos ver mensagens aqui da nossa audiência. A Márcia Moreno está contando aqui o seguinte: graças a Deus, o marido Guilherme conseguiu ser resgatado por um vizinho. A Defesa Civil não foi buscá-lo. Passou a noite em cima das coisas dos galpões. Conta aqui a Márcia. Que desespero, hein, Márcia? Que bom que deu tudo certo aí. Um abraço para ti, para o Guilherme e para toda a família. Quem mais? A Marlene Aires também está com a gente aqui. É muito triste a situação que vivemos com todas as pessoas desabrigadas, mas por favor não esqueçam de seus pets. Se estão presos, soltem para que possam tentar sobreviver, diz aqui a Marlene. Obrigado também, Marlene, aí pelo seu recado importante, né? Próxima mensagem, a Alessandra. Com tudo isso acontecendo, será que vai ter aula na segunda-feira? Alessandra, obrigado pela pergunta. A informação que a gente tem aqui da assessoria da Secretaria Municipal de Educação é que muita coisa pode acontecer, não é? Tudo muda muito rapidamente, então nesse momento não é possível afirmar categoricamente se as aulas voltarão em Cachoeira do Sul ou não. Então depende aí de orientações do Estado, depende da situação em Cachoeira do Sul. O que a gente pode dizer é o seguinte: fique atenta, viu? E a todos os pais, fiquem atentos às redes sociais aqui da TV Novo Tempo, da TV Cachoeira, porque nós vamos trazer essas informações tão logo elas sejam confirmadas para que a população seja informada sobre isso. Bom, quem está chegando agora com mais informações é a Lena Caetano, que desde ontem acompanha a evolução da assistência, né, Helena, prestada aos desabrigados. Então essa solidariedade é muito bem-vinda e tem orientação aí, inclusive, da Prefeitura sobre o que é mais necessário nesse momento. A gente vai atualizar tudo isso agora. Bem-vinda, viu, Lena? Obrigada, Daniel, lá para você de casa que nos acompanha. Se mantendo bem informado aqui com o NT Sul. Daniel, o bom de tudo isso, se é que, né, pode se comemorar em algum momento, mas a gente tem que tirar coisas boas, é que tem muita gente se mobilizando, tem uma imensa rede de solidariedade em ação e ontem à tarde, pela movimentação lá na Secretaria Municipal da Inclusão Social, a gente percebeu isso. A gente acompanhou que lá na Secretaria que tem muita gente precisando de ajuda esse ano, dessa vez, mais do que no final do ano, na outra enchente. Quando teve a última enchente, nós tivemos em torno de 60 desabrigados. 60 pessoas que precisaram de assistência do município. A última atualização da Secretaria de Inclusão Social é que nós temos, no momento, 125 pessoas no abrigo junto ao Derlizão e 19 pessoas no novo abrigo, no abrigo 2, montado junto ao ginásio da Escola Estadual Rio Jacuí. Uma nova frente que se abriu para poder abrigar e oferecer um certo conforto a essas pessoas que estão longe de casa, que estão desabrigadas e precisando de ajuda, até porque muitas dessas pessoas, nos foi dito ontem, estão chegando na Defesa Civil e também junto à Inclusão Social sem nada, somente com a roupa do corpo. Perderam tudo porque a água está subindo muito rapidamente e as pessoas estão perdendo tudo. Nós queremos mencionar também que a partir de hoje, Daniel, se abre também uma nova frente de recebimento de doações. Até ontem era apenas na Secretaria de Inclusão Social, somente lá. Hoje, além da Inclusão Social, tem também na Casa de Cultura Paulo Salzano Vieira da Cunha, na Rua 7 de Setembro, ponto de coleta de doações. A gente acompanhou um pouquinho ontem da movimentação lá na SMIS e a gente compartilha com vocês a grande rede de solidariedade e como as pessoas estavam chegando, o que estavam trazendo, enfim, a gente conversou com algumas delas. A Secretaria de Inclusão Social de Cachoeira do Sul é o QG das doações que não param de chegar. A todo momento, pessoas da comunidade chegam com sacolas de mantimentos, roupas de cama e o necessário para assistir às famílias desabrigadas que recebem assistência do município. Mais do que fazer doações, para cada uma delas, o momento é de empatia, união e solidariedade. A gente tem que se mobilizar. Hoje eu juntei o que eu tinha em casa, passei no mercado e estamos aí para ajudar.
muito triste isso, né, que nós estamos vivendo em Cachoeira. Eu, com meus 53 anos, nunca tinha visto uma coisa dessas. Espero que logo passe e a gente volte às atividades normais. Tem que participar? Tem que participar, né? São seres humanos que estão relentos, né? Isso faz muito bem para a alma e para o coração. Lamentavelmente está uma tragédia, né? Então temos que colaborar para apoiar essas pessoas, principalmente que estão com muita dificuldade. É uma situação muito difícil para toda a cidade, todo mundo fica comovido, né? Tá cheio de criança ali no Derlizão. A gente tem que trazer as coisas aqui. E aí os animais, né? A gente trouxe ração, que eles estão pedindo agora são rações, e aí nós trouxemos lápis e canetinhas e coisas para as crianças, né? Faz bem pro coração participar. Faz bem pro coração, e a gente trouxe uns pinhões para a equipe também que está trabalhando, né? Que é gostoso. É triste, assim, pra gente, a gente quer ajudar de algum jeito, né? As pessoas que estão sendo atingidas. Não tem muito, a gente não sabe muito o que fazer, mas o pessoal da UFSM está se mobilizando bastante para trazer alimentos e outros donativos para cá. E até é bom saber que é aqui que está recebendo, porque eu sei que tem muita gente indo direto lá no ginásio, mas não é lá que é para trazer, né? É para trazer para cá. A gente trouxe roupa de cama, né? Que a gente trouxe, e pães, né? Para o lanche, para o pessoal, né? Pela situação que está. Então a solidariedade é em primeiro lugar, né? É isso. Não tem como não ajudar, né? Não tem como não ajudar. Não tem como não ajudar, né, Daniel? Não tem como não ajudar, e que bom que o pessoal está ajudando. Gente, eu conversei também nessa oportunidade com a secretária de Inclusão Social, a secretária Carinha, e ela nos detalhou mais de como está sendo coordenada essa frente de recebimento de doações. A gente vai ouvir agora. Dinâmica agora é a seguinte: nós estamos recebendo na secretaria alimentação para lanches, água e roupas íntimas, tá? A questão de roupas nós recebemos muito, já organizamos, separamos tudo e vamos dividir entre os 2 abrigos para atender mais o restante da população, porque está crescendo muito, está chegando muita gente sem nada, muita gente só com a roupa do corpo, então a gente está procurando atender as pessoas da forma mais rápida possível. E a comunidade está dando um retorno, como sempre, maravilhoso. Então a gente tem pedido, não para de chegar doações de alimentos, roupa de cama, cobertor, colchão. Alguma dificuldade mais pontual no momento? No momento, não. Nós estamos assim com as equipes formadas, a prefeitura, de uma forma geral, está toda unida para atender. A SMIS, ela é o ponto focal na questão do abrigo, mas assim, cultura, obras, interior, meio ambiente, saúde, todo mundo está fazendo a sua parte para que a gente possa atender da melhor forma a comunidade, apesar de ser uma situação assim, delicadíssima e atípica, porque a gente nunca passou por nada nem parecido. E olha, tem muita gente perguntando aqui na TV, e a água? Quando que a água vai voltar em Cachoeira do Sul? Porque estamos nesse momento com uma situação de desabastecimento. Antes da gente conversar aqui com a Lena, quero destacar para vocês as informações mais recentes que a gente tem, informações que são repassadas pela Corsan Aegea. E a informação passada pelo Neurildo Das, que é o gestor local aqui da companhia, é a seguinte: a informação de que boa parte da cidade está sem o abastecimento. Nesse momento, o trabalho está sendo voltado para retomar o abastecimento na estação de tratamento de água em 50%. Metade dessa capacidade deve chegar às residências a partir do meio-dia de amanhã, a partir de sábado, meio-dia de amanhã. Esse movimento da unidade não garante que todos os bairros sejam atendidos com água na torneira. Então, a volta, Lena, está prevista para o meio-dia de amanhã. E tem muita gente questionando por que a Corsan só informou no fim do dia de ontem que iria faltar água. Nós, inclusive, trouxemos essa informação ao vivo ontem de que, naquele momento, não tinha risco de desabastecimento. Por quê, E eu Lena? dei essa informação amparada em informações prestadas, inclusive, pela Coordenadoria Regional da Corsan, né? Foi informação oficial, de órgão oficial, então a gente não inventou. Mas as coisas evoluem muito rapidamente. A gente está num ponto, né, Daniel, que a cada momento surgem novidades, tudo muda muito rapidamente. É isso. Então, fica aqui o esclarecimento, né, porque é um serviço essencial para a cidade
e a gente reitera mais uma vez, né, Lena, o nosso compromisso aqui com a Verdade de buscar as informações junto aos órgãos, né, oficiais, para que a gente tenha a informação confirmada. E, por vezes, como a Lena mencionou, as coisas mudam também muito rapidamente, por isso a gente reitera aqui a importância de que a população também fique ligada, né, nas informações aí ao longo do dia. Bom, Lena, voltando aí à questão da solidariedade, a gente viu muitas pessoas se mobilizando e tentando auxiliar as pessoas que estão desabrigadas nesse momento, inclusive com produção de muitos alimentos. Conta pra gente. Inclusive com produção de alimentos, teve gente que se mobilizou, várias frentes de trabalho. A gente não tem como mostrar todo mundo, né, Daniel? Mas a gente, hoje de manhã, procurou um grupo de voluntárias e uma delas falou com a gente para contar um pouquinho sobre essa mobilização, a motivação e como foi feito esse trabalho, essa mobilização geral através das redes sociais, que foi a ferramenta principal que elas utilizaram. Bateu a necessidade, acionou a solidariedade. Assim foi com um grupo de 5 amigas. Durante a tarde de ontem, elas se mobilizaram e mobilizaram seus contatos através das redes sociais e em poucas horas conseguiram arrecadar, conseguiram se mobilizar, o que gerou vários lanches para os desabrigados da enchente aqui de Cachoeira do Sul. Paula, mobilização em poucos momentos, em poucas horas e um resultado muito legal. Sim, foi muito rápido, assim, até meio desorganizado no início, porque a gente estava todo mundo naquela sensação de precisar fazer alguma coisa, de precisar, né, se movimentar. E aí alguém largou, tá, vamos fazer então, o que a gente vai fazer? Sanduíche. Vamos fazer sanduíche. No início era só o sanduíche, e a gente começou a solicitar para os amigos nas redes sociais e destaca a importância das redes, né, porque a gente fala muito mal, às vezes, das redes sociais, e nesses momentos elas são muito importantes, porque elas geraram essa corrente aí. Assim, a gente tinha 400 sanduíches prontos, mais de 140 litros de leite, 50 e tantos pacotes de pão de forma que ficaram nos abrigos onde as famílias estão para eles usufruírem agora. Foi muito rápido, uma corrente muito grande. Temos uma lista de espera de pessoas que estão querendo ajudar também, aguardando as novas solicitações da SMIS agora. E nós somos só gratidão, né? Porque conseguimos deixar todo mundo mais confortável, um pouquinho mais confortável na noite de ontem. Estava todo mundo assustado, com medo, sem saber, né? Inseguro. E a gente sentiu que conseguiu levar um pouquinho, mínimo, de conforto para aquelas famílias. A sensação é indescritível, eu acredito, né? Eu há pouco comentava nos meus stories que eu estava rezando toda noite, mas sentindo que eu estava fazendo pouco. E ontem eu rezei como se eu tivesse pego junto, assim, como se eu tivesse conseguido realmente praticar minha fé ali, né, a fé em Deus, porque é Ele que nos dá essa mobilização também, Ele que possibilita essas coisas, e a gente foi dormir ontem todas muito felizes, com sentido não total da palavra feliz, né, mas assim, gratificadas mesmo pelo que a gente conseguiu fazer ontem com a ajuda de todas essas pessoas. Na verdade, a gente só reuniu, né? Quem queria ajudar, quem realmente faz a diferença, quem se predispõe a fazer as doações, a contribuir financeiramente ou com seu tempo, enfim. Então, a gente está muito agradecida mesmo. E o trabalho continua. O trabalho continua e rapidinho aqui o telefone 996480458 com a Thaís para combinar esse tipo de doação de alimento pronto, tá bom? Nós temos agora, Daniel, um VT rapidinho que a gente quer mostrar para o pessoal sobre que viralizou na rede social. Ontem o pessoal fez um resgate de jet ski, uma equipe, um grupo, e muita gente se apavorou e tudo mais, o pessoal está em risco e tudo mais. Mas enfim, agora nesse VT que a gente roda, vocês vão acompanhar um pouquinho dessa história e conhecer um pouquinho dessa iniciativa que teve o apoio da Defesa Civil e também do Corpo de Bombeiros. Ontem, no meio de tudo que estávamos vivendo, né, do caos aqui no nosso estado, a gente procurou acalmar todos aqui e pensar o que nós poderíamos fazer, né? E aí a gente disponibilizou a frota da empresa e também o jet ski e uma lancha. Até que veio então até nós um dos nossos clientes com seus familiares lá na Porteira 7. Aí, para isso, realmente não podemos ir, porque é muito perigoso, mas como eu já tinha uma boa experiência, fomos até lá. Lá, chegando, tínhamos muitas pessoas ajudando, né, com mais jet skis, com uma lancha, e aí conseguimos fazer um grupo que foi até o Irapuá, teve o nosso outro grupo que foi até lá embaixo, a Porteira 7, e o resto do pessoal ficou todo aqui em volta da Moron e da Cristo Rei, ajudando a tirar pessoas das suas casas. Destacando que essa ação de vocês também teve a associação com a Defesa Civil e com o Corpo de Bombeiros, né? Isso mesmo, a Defesa Civil estava lá, o próprio Corpo de Bombeiros esteve conosco nos jet ski também para nós auxiliar lá. Então é uma ação que tem que ter um nível de responsabilidade também.
É isso, daqui a pouquinho essa história com mais detalhes ainda nas nossas redes sociais. Gente, a alta do Rio Jacuí mostra um cenário nunca visto em Cachoeira do Sul. A Thelma Tomás volta agora aqui ao NT Sul, né, para contar pra gente, né, Thelma, como é que tá a Rua Conde de Porto Alegre, onde a água tomou parte da pista. Uma coisa assustadora, né, Daniel? Inclusive, eu tive hoje pela manhã lá, dei uma circulada, poucas residências estão ocupadas e a gente confere aí um pouquinho do que a gente conseguiu captar lá e fala com uma das últimas moradoras que está fazendo a retirada dos seus móveis da casa que está sendo invadida pela água. Aqui na Rua Conde de Porto Alegre é possível dimensionar a gravidade da enchente que assola a Cachoeira do Sul. Com o transbordamento do arroio Amorim, as águas invadiram a pista da Rua Conde de Porto Alegre em níveis nunca registrados. Nem mesmo na enchente de 1941, que foi a maior antes dessa que nós estamos vivendo agora em 2024, chegou a se registrar uma situação como essa. A gente confirma com o depoimento de uma das moradoras que está fazendo a desocupação da casa, uma das últimas casas que ainda não foi atingida pela água. A gente conversou com ela, a mãe mora aqui há pelo menos 46 anos e relata que nunca viu o rio subir tanto. Ao fundo, o cinegrafista Edson Michels mostra o Departamento de Vigilância em Saúde totalmente coberto pela água. Minha mãe tem 82 anos, nunca se viu isso, né? Ela está bem abalada, entendeu? Mas como a gente disse, coisas materiais se consegue depois proteger a vida da pessoa, né? O que a gente está podendo tirar, a gente tirou. Pior é que as pessoas depois da ponte ali, que não conseguiram tirar. Perderam praticamente tudo, né? Quantos anos que vocês têm essa casa aqui, Miriam? A mãe tem 46? Eu acho que era 56. 46. E nunca se viu acontecer isso aí. É a primeira vez. Nunca veio até aqui, entendeu? Nem a de 41. Nem a de 41 veio. A de 41 eu nem era nascido. É. Que a mãe diz, né, que nem a de 41 veio até aqui. É a primeira vez que acontece. E agora vocês vão levar ela para outro lugar? Ela tá indo ali para minha casa, na subida ali, depois da ponte. Espera que a água não chegue até lá, né? Se Deus quiser, não vai chegar. Ela é meu irmão que mora com ela. As coisas nós estamos levando tudo para lá. A gente tá... Todo mundo tá se ajudando, né? Tentando salvar. O meu irmão carregou bastante gente aí também no barco ali. O César tá carregando também, meu outro irmão. Todo mundo tá... É muito bonito de ver que o pessoal tá tudo se unindo, né? Para se ajudar. É um momento muito difícil. Uhum. Muito Mas vai dar tudo certo, se Deus quiser. Vai dar tudo certo se Deus quiser, né? É isso aí que a gente está confiando, né, Daniel? Se não for a nossa fé para enfrentar tudo isso, não fosse isso, a gente nem sei o que seria. Bonito o depoimento da Miriam aí, que embora toda a dificuldade, né, tá firme na fé. Gente, realmente a situação aqui é assustadora, como a gente viu. É a maior enchente, superando pelo menos em 2 metros a última marca, que era a enchente histórica de 1941, segundo os dados da Jacuí Ambiental, né? Os registros de 41 davam conta que era 26 metros acima do nível do mar, a altura que o Jacuí alcançou, nós já estamos em 28, então realmente estamos superando essa marca histórica. Daniel, acho que é importante a gente falar sobre os decretos de calamidade. Então, o governo do Rio Grande do Sul decretou calamidade, foi homologado pelo governo federal, abrem-se aí então oportunidades para agilizar recursos, para a reconstrução de toda essa estrutura das cidades e também a busca humanitária. Ontem, quando o presidente esteve aqui, já anunciou algumas medidas, disse que não vai faltar dinheiro para o Rio Grande do Sul e, além da fé, então, a gente confia nessa promessa aí do governo federal de nos auxiliar nesse momento tão delicado que a gente está passando. Auxílio que precisa chegar e que chegue em boa hora. Muito obrigado a você de casa pela companhia ao longo dessa semana, por trazer também informações para a gente nas nossas redes sociais. Thelma, muito obrigado também pela força aqui. Não foi fácil para a nossa equipe produzir jornalismo essa semana também. Dias difíceis, mas a gente conseguiu vencer, né, Nunes? Graças a Deus. Vamos seguir vencendo. E seguiremos informando você, especialmente nas redes sociais. Bom fim de semana, força e fé. Tchau.